Do mendigo ao milionário. A inspiradora história do negro que transformou sua vida. Nas ruas fervilhantes do Brasil, onde o ritmo é frenético e as buzinas cortam o ar como facas, surgiu uma história que ninguém esperava. Valentina Souza, uma jovem de 19 anos, com olhos negros que carregavam a noite inteira de lágrimas e um sorriso raro, vivia esquecida ali, entre cartões de cigarro amassados, latas vazias e o cheiro forte de fumaça e suor. Perdida depois da morte dos pais, ela era só mais uma alma invisível, morando na calçada, pedindo migalhas de comida como se fosse um fantasma. Mas havia algo nela, algo que os pedaços de jornal que usava para se proteger da chuva não podiam esconder. Uma inteligência afiada, uma força que queimava tão forte quanto o sol escaldante de meio-dia. Numa noite onde o medo era um monstro real e o vento frio fazia seus dentes baterem, Valentina estremeceu de desespero, numa esquina qualquer da cidade onde ninguém olhava para ela. Foi quando Eduardo Mendes apareceu, um homem que parecia vir de outro mundo, um milionário do setor da construção civil, cheiroso, alinhado, um daqueles que pisam firme e fazem tudo acontecer. Mas ele parou exatamente ali, diante daquela figura tão frágil e firme ao mesmo tempo. Eduardo viu mais do que um rosto sujo, viu potencial, e sem avisar, estendeu a mão, oferecendo um emprego na sua gigantesca empresa. Era o começo de uma reviravolta inacreditável. Com aquela chance, Valentina se jogou. Dentro daquele escritório gigantesco, cheio de paredes de vidro e secretos murmurinhos de poder, ela se tornou uma fera na auditoria. Sua mente corria rápido, decifrava números, encontrava falcatruas. Foi assim que chegou perto do que ninguém deveria ver. Um esquema de corrupção que poderia destruir um projeto essencial para a cidade inteira. Um segredo dos poderosos que fez a garganta dela secar, o estômago embrulhar e o coração bater num turbilhão. Mas também um mistério que só ela poderia desvendar. No meio disso tudo, um sentimento que ninguém podia prever. Valentina e Eduardo começaram a se aproximar. Forte, estranho, inexplicável. Mas havia um obstáculo gigante. Helena, a mãe de Eduardo. Uma mulher fria e cortante, com sapatos caros e palavras afiadas, que desprezava Valentina pela origem. Humilde, vendo nela apenas um obstáculo para suas ambições pessoais. Helena jogava olhares gélidos, sussurrava julgamentos venenosos nos corredores, fazendo com que Valentina sentisse o peso esmagador do preconceito e das expectativas sociais que pareciam paredes impenetráveis. Valentina tentava, lutava contra essa maré. Queria provar que era digna, que merecia aquele lugar, que podia amar e ser amada. Mas o passado de Eduardo veio à tona, um segredo que sacudiu a base de tudo que ela acreditava, fazendo os tremores invadirem suas mãos e a dúvida crescer como uma sombra no peito. Quem era ele de verdade? Será que aquilo tudo era uma armadilha? O silêncio entre eles passou a falar mais alto do que qualquer palavra, e então o momento que parecia tirado de um sonho ou pesadelo. Eduardo pediu a mão dela na frente de um restaurante sofisticado, luzes brilhando acima, sorrisos no rosto deles e uma multidão invisível de incertezas ao redor. Valentina hesitou, presa entre o medo e a esperança, esmagada pelas inseguranças que a sufocavam. Tudo parecia desabar, até que Helena, surpreendentemente, deu uma trégua. Durante um evento beneficente, algo mudou. A rejeição se transformou em aceitação, retirando por um instante aquela barreira gélida. Foi uma vitória?
ou apenas o começo de tempestades ainda maiores? Intrigas, segredos e promessas não ditas continuavam a rondar. Agora, a dúvida lateja no ar como uma névoa. Esse amor realmente pode ultrapassar o abismo das classes, do passado e do preconceito? Ou será que as garras afiadas de Helena, os mistérios do passado de Eduardo vão acabar engolindo tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A atmosfera dentro do elegante restaurante se transformou em um turbilhão de emoções. Os sorrisos se desvaneceram e Valentina sentiu o mundo ao seu redor girar. A mão de Eduardo estava apertada em torno da sua, mas a alegria que uma vez parecia promissora agora era sufocada por um silêncio pesado. Até o batimento do seu coração parecia ecoar no ambiente. Helena estava ali, fitando a cena com um olhar frio que poderia cortar. E então, tudo mudou de repente. Um estrondo vindo da entrada fez os rostos se virarem, e Valentina sentiu um pressentimento gelar suas veias. A porta se abriu abruptamente, e um homem entrou, pálido e tremendo, com os olhos arregalados. Ele segurava um envelope amassado, e parecia desesperado. O ambiente, antes vibrante e animado, agora estava mergulhado em expectativa. Valentina, você precisa ouvir isso, um homem gritou, a voz dele reverberando em meio ao murmúrio do restaurante. Todas as cabeças se viraram em direção a ele, a curiosidade pendurada no ar. O coração de Valentina disparou. O que você está fazendo aqui? Ela mal conseguia falar. A situação não parecia real. Quem era aquele homem? Ele era um conhecido do passado, mas não de Valentina. Era alguém que integrava a vida de Eduardo. Alguém que sempre esteve presente, mas que ela nunca tinha notado. Eduardo, você precisa saber a verdade. É sobre a sua mãe. Os olhos do homem estavam cheios de um medo palpável. Os murmúrios ao redor aumentaram, e Valentina se sentiu como se estivesse afundando em areia movediça. O nome de Helena lançou uma sombra sobre tudo. Eduardo ficou paralisado, o rosto pálido como papel. O que você está insinuando? Sua voz soou baixa, tensa. Shhh! Eu sei sobre o pacto. E sobre você. O homem lançou as palavras como uma bomba no ar, fazendo com que o ambiente inteiramente congelasse. Cada pessoa ficou em suspense, aguardando o próximo movimento. Valentina sentiu um nó na garganta, e suas mãos começaram a tremer. O que estava acontecendo? O que ele sabia? Eduardo olhou para Valentina. Uma mistura de confusão e horror nos olhos. A tensão era tão espessa que Valentina podia cortá-la com uma faca. O que mais aquele estranho tinha para dizer? Ela usou você como moeda de troca. A revelação bateu forte, como um soco no estômago. A multidão estremeceu, e Valentina estava em choque. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos os olhares agora estavam fixos em Helena, que, para horror de Valentina, não parecia surpresa. Um sorriso cruel apareceu em seus lábios. Eduardo se virou para a mãe, seus olhos cheios de desconfiança. O que você fez com ela? Sua voz era uma mistura de desespero e raiva. Era como se tudo em sua vida, cada momento construído, estivesse desmoronando diante de seus olhos.
Ela não era apenas a mulher que ele conhecia. Havia mais. Valentina ficou paralisada. Uma tempestade de emoções a invadia. Se Helena realmente tinha feito algo tão terrível, isso mudaria tudo. Seu coração despencou, pairando entre a esperança e a desilusão. O que isso significaria para elas? Poderiam lutar contra a verdade ou seria melhor deixar tudo para trás? Eduardo se virou para Valentina, sua expressão desmoronando. Não havia palavras que pudessem salvá-los agora. Era como se a linha entre o amor e a traição estivesse cada vez mais tênue. E se todo o sentimento deles não passasse de uma estratégia elaborada? O choque no ar se transformou em um vácuo insuportável, como se uma onda de ansiedade estivesse prestes a explodir. E nesse momento, quando as consumações da verdade se tornaram inegáveis, Valentina sabia que nada seria como antes. A dúvida pairava, e o futuro deles parecia incerto como nunca. O que mais ela não sabia? Quais segredos ainda estavam enterrados? O jantar, que começou como um novo começo, agora se tornava uma arena de confrontos e desentendimentos. E em meio a tudo isso, Valentina ficou imaginando: será que o amor conseguiria sobreviver às revelações devastadoras que estavam por vir? O choque no ar se transformou em um vácuo insuportável, como se uma onda de ansiedade estivesse prestes a explodir. Valentina ficou paralisada, seu coração batendo forte, sua mente gritando. O que mais ela não sabia? Quais segredos ainda estavam enterrados? Mas antes que pudesse processar tudo isso, um grito agudo cortou a tensão. Parada! A polícia está chegando! O homem que entrou, ainda tremendo, olhar desesperado, tinha a voz sufocada por um pânico real. Ele não estava sozinho. Atrás dele, viaturas da polícia, luzes azul e vermelha piscando, refletiam nas janelas do restaurante. O ambiente, que antes vibrava com risos e conversas, agora estava tomado por um silêncio pesado, recheado apenas pelas sirenes que se aproximavam. Eduardo, em choque, olhou de Valentina para a porta. O que está acontecendo? Sua pergunta estava carregada de confusão. Valentina sentiu uma onda de pânico. O restaurante, cercado de sombras e revelações, se tornara uma armadilha. Como o passado de Eduardo se encaixava com a polícia? A multidão no restaurante começou a murmurar. Olhares se cruzavam, preocupações se espalhavam. Até Helena, por trás, parecia altera. O sorriso cruel desapareceu, e em seu rosto passou uma sombra de medo, algo completamente novo. Eduardo, vamos sair, ela gritou, mas a pressa estava mortalmente ausente. O ar estava pesado, respirável, mas como um veneno. Espera, o que você sabe sobre isso? Eduardo virou-se para a mãe, os olhos cheios de ingratidão e raiva. Valentina sentiu um nó se formar em sua garganta. O que Helena escondia? A verdade sobre o pacto? A resposta estava ali, à vista, mas ninguém ousava falar. O homem que trouxe a notícia estava paralisado, a voz falhando. Sobre o que você disse? Sobre o pacto? Ele começou. A voz hesitante. Ele envolvia muito mais do que apenas Valentina. Havia outras pessoas. O que você está dizendo? Valentina se virou para ele. Sua voz um sussurro cheio de dúvidas. A inquietação na sala aumentava. Cada vez mais a certeza do que ela sabia estava desmoronando. E o peso do momento se tornara quase insuportável. Eduardo, você não sabia. Ela usou você, e não sou só eu, que estava envolvido com isso. Havia outras, ele continuou, o olhar aflito se voltando para a porta. A polícia não está aqui só por acaso. Esse lugar é mais do que aparenta. Os murmúrios cresceram, a atmosfera se tornando elétrica.
Em um instante, tudo que Valentina acreditava que era real começou a desmoronar. O restaurante que antes simbolizava um novo começo, agora parecia estar desmoronando sob o peso de segredos. O amor se tornava um labirinto de traições. Eduardo, em choque, olhou para Valentina e, no seu olhar, encontrou não apenas seu amor, mas o espelho grotesco de um emaranhado de mentiras. Valentina, eu. Mas antes que pudesse terminar, os policiais irromperam pela porta, oficiais de expressão séria, prontos para investigar. Mentes fervilhando, a situação crescia, como uma tempestade. Valentina Souza, um policial chamou, a voz cortante. O mundo ao redor parou. Todos os olhos estavam nela. A multidão agora escandalizada, boquiaberta. Ela não sabia se correr, gritar ou desabar. Aquela noite que prometia ser especial, agora parecia um pesadelo ardente. O que mais ela não sabia? Um novo mistério, uma nova traição se formava à sua volta, enquanto a policial se aproximava. Você precisa vir conosco. E com isso, o passado de Valentina começou a girar, desvelando novas camadas de segredos e conivências. O amor, a traição, a dor, tudo estava prestes a ser revelado. O que mais estava escondido na escuridão, nas sombras daquele restaurante? O choque no ar se transformou em um vácuo insuportável, como uma onda de ansiedade estivesse prestes a explodir. Valentina ficou paralisada, seu coração batendo forte, sua mente gritando. O que mais ela não sabia? Quais segredos ainda estavam enterrados? Mas antes que pudesse processar tudo isso, um grito agudo cortou a tensão. Parada! A polícia está chegando! O homem que entrou, ainda tremendo, continuava a agitar o envelope amassado. Valentina sentiu um frio na barriga. Não era só a polícia que estava ali. Era um aviso que poderia mudar tudo. A entrada da polícia fez o ar vibrar. As luzes da viatura refletiam-se nas janelas, criando um contraste ameaçador com a elegância do restaurante. Uma tensão pesava sobre todos, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Valentina Souza, um policial com olhar sério chamou, e seu nome ecoou como um trovão. Todos os rostos viraram-se para ela, os olhos carregados de julgamento e curiosidade. A sensação era como estar paralisada embaixo de um holofote. Valentina tentou responder, mas as palavras falharam. A pulsação acelerava, e o nó na garganta parecia irremediável. O que a polícia queria com ela? E mais importante, o que aquela revelação tinha a ver com seus relacionamentos? Precisamos conversar com você sobre um caso em andamento e sobre a sua ligação com o Sr. Eduardo Mendes, disse o policial com uma frieza que gelava a sala. Eduardo estava a poucos passos dela, ainda em choque, mas agora ele parecia uma sombra distante. Meu Deus, o que é isso? Valentina sussurrou, a mente em turbilhão. Algo dentro dela começou a gritar. Uma intuição que a fazia tremer. O homem que havia trazido a notícia estava pálido, os olhos arregalados. É sobre o pacto. O que aconteceu com você? Valentina, você não entende. O pacto traria consequências para todos nós. A voz dele tremia, mas havia um desespero que era claramente real. Valentina trocou olhares com Eduardo. Ele estava confuso, tentando entender a gravidade da situação. O que você está dizendo? Que pacto? A pergunta dele ecoou no ar tenso. O homem, então, respirou fundo, como se a pressão o estivesse sufocando. A sua vida, Valentina, não foi o acaso. Tudo está conectado. A relação de Helena e Eduardo é mais complexa do que parece. E você
Você também está no meio disso. As palavras dele eram como facadas. Helena. Ela parecia ser a vilã, mas as implicações, todo o enredo estava se desmoronando. Valentina olhou para trás, buscando a mãe de Eduardo, que agora parecia um monstro de outra dimensão, cerceando seus movimentos. Mas antes que pudesse elaborar mais, o barulho da porta se abriu novamente, e outra pessoa entrou, vestindo um uniforme que não deixou dúvida. Era um investigador particular. Valentina, precisamos falar sobre seu passado, sobre sua verdadeira origem. Você não sabe quem realmente é. O mundo dela desabou. A mesa de jantar, as taças de vinho, o casal apaixonado naquela mesa agora se tornaram meros acessórios de um jogo intenso. O que mais ela não sabia? Sua identidade, suas raízes, tudo estava sendo chamado para o centro da cena. Valentina, é hora de você saber a verdade sobre a sua mãe, o investigador disse com firmeza. Ela fez escolhas que afetaram não apenas você, mas muitas outras pessoas. Sua vida não é o que você pensa. Um frio intenso percorreu a coluna de Valentina. O que mais estava escondido? Por que tudo isso estava acontecendo agora, naquele momento? O olhar de Eduardo no dela expressava não apenas amor, mas uma compreensão do tamanho do desastre que se aproximava. Uma onda de murmúrios cresceu entre os presentes. O que revelara o homem ao entrar? O pacto, a verdade sobre os relacionamentos, a essência obscura que envolvia todos eles. Valentina respirou fundo, tentando recuperar o controle. Este era o momento que mudaria tudo. Ou seria o início da desgraça. Agora, a única certeza era que o amor deles poderia ser um campo de minas, e cada passo que dariam poderia acioná-lo a qualquer momento. O que mais estava por vir? Quais segredos ainda se escondiam na penumbra, prontos para serem revelados? O que mais estava escondido? Por que tudo isso estava acontecendo agora, naquele momento? Valentina respirou fundo, tentando recuperar o controle. Este era o momento que mudaria tudo. Cada olhar, cada murmúrio em volta dela estava pesando, como se um peso invisível a mantivesse no lugar. O agente da polícia havia interrompido algo muito maior que um simples jantar. Ele estava prestes a desenterrar segredos que não deveriam ver a luz do dia. Os olhares insistentes calculavam, avaliando cada expressão no rosto de Valentina. Sentia o coração batendo descompassado, como um tantã em meio ao silêncio. O que isso significa? A voz dela soou quase como um fio de esperança sufocada. O investigador parecia hesitar, como se o medo de revelar a verdade o segurasse. Valentina, há muito mais em você do que foi lhe contado, ele disse. Sua voz quase um sussurro. Você é parte de algo muito mais profundo. E a verdade sobre seu passado a liga a Eduardo de formas que você nunca imaginou. Como assim? Eduardo interrompeu, a raiva borbulhando em seu tom. Ele parecia a cada segundo mais perdido. O homem tremia, então finalmente se lançou. Valentina, sua mãe fez um pacto não só com pessoas, mas com entidades que a protegeriam, em troca de sacrifícios. Sacrifícios que agora envolvem você, Eduardo. Foi por isso que Helena agiu como agiu. Você foi escolhido e eu sou um dos que se feriram por causa disso. O restaurante, que antes pulsava com emoção, agora estava paralisado pela revelação. Valentina tinha certeza de que tinha ouvido errado. Palavras como pacto e sacrifício se misturavam em seu cérebro como uma tempestade, e antes que conseguisse processar, o homem também lançou mais uma bomba. Os eventos que trouxeram você e Eduardo juntos não foram acidentais.
Vocês têm um destino. Um murmúrio ecoou entre os convidados. Algumas pessoas cobriam a boca em choque, outras sussurravam e olhos se arregalavam. A expressão de Helena mudara de desprezo para uma mistura de raiva e medo. Cale-se, você não sabe o que está dizendo. Ela gritou, mas as palavras pareciam vazias, presas na urgência da revelação. Mas eu sei, Helena. Eu vi o que sua influência causou. As almas perdidas. O homem tentou continuar, mas Helena se aproximou perigosamente, o olhar dela pontuado por uma fúria que queimava. Se você valoriza sua vida, abandone essa conversa agora. E foi aí que, como se a tensão acumulada pedisse passagem, uma janela se estilhaçou. O barulho do vidro quebrando ecoou como uma explosão, e todos se viraram em direção à entrada. O vento frio invadiu o restaurante, a luz das viaturas iluminando indiretamente rostos pálidos da multidão. No chão, uma voz gritou, e mais policiais entraram, armados e prontos. O clima mudou mais uma vez. O que estava prestes a se desdobrar era obscuro e aterrorizante. Valentina sentiu um gelar na espinha. Eduardo, o que está acontecendo? Ela olhou para ele aflita, buscando respostas que se mostravam cada vez mais difíceis de encontrar. As luzes policiais refletem nos rostos aterrorizados, e a tensão cresceu a um ponto intenso. Todos, deitem-se no chão, um oficial gritou, o pânico instalando-se rapidamente. Valentina! Eduardo a puxou para perto. O ambiente que deveria ser de celebração agora se tornara um campo de batalha de nervos e segredos. Algo havia sido ativado, um ciclo que parecia não ter fim. As visões de amor e esperança se tornavam nebulosas em meio ao caos. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, como se a vida dela estivesse sendo levada de um fio, Helena rugiu. Não, não deixe que ela fuja. Valentina congelou, perplexa. Aquela era a mulher que até então havia como uma intrusa em sua vida. Mas agora, a última frase revelava uma preocupação genuína. O que havia por trás de tudo isso? O avanço decidido dos policiais envolveu a sala em seu clamor. Valentina Souza, você está presa. As palavras soaram como um roubo da liberdade, e a multidão em volta se debateu em um frenesi de murmúrios e gritos. E o que ninguém esperava foi que no meio do tumulto, o homem do envelope começou a se incendiar, em uma sombra, sumindo na escuridão. Ele deixou uma única frase ressoando. O pacto não termina aqui. E Valentina sabia que a verdade sobre si mesma nunca foi algo simples. Mais mistérios surgiam nas sombras, revelando que o amor e a traição estavam entrelaçados em uma dança que poderia consumir tudo. Será que agora, no meio de uma polícia armada e de segredos desconcertantes, ela conseguiria descobrir quem realmente era? O choque no ar se transformou em um vácuo insuportável, como se uma onda de ansiedade estivesse prestes a explodir. Valentina ficou paralisada, seu coração batendo forte, sua mente gritando. O que mais ela não sabia? Quais segredos ainda estavam enterrados? Mas antes que pudesse processar tudo isso, um grito agudo cortou a tensão. Parada! A polícia está chegando! O homem que entrou, ainda tremendo, continuava a agitar o envelope amassado. Valentina sentiu um frio na barriga. Não era só a polícia que estava ali. Era um aviso que poderia mudar tudo. O restaurante, elegante e reverberante de risadas antes, agora pulsava uma aura pesada de tensão. As luzes da viatura refletiam nas janelas, criando um contraste ameaçador com os rostos pálidos das pessoas ao redor. Uma sensação de terror subia pela garganta de Valentina. O que seria de sua vida agora? Valentina Souza,
Um policial com expressão endurecida chamou, e seu nome ecoou como um trovão entre os murmúrios. Todos os rostos se voltaram para ela, como se de repente não houvesse mais nada no mundo, além de sua presença. Os olhos de Eduardo na direção dela estavam misturados com horror e confusão. Valentina, o que está acontecendo? A voz dele ecoava uma mistura de preocupação e descrença. O homem com o envelope estava paralisado, uma sombra de medo no rosto. Precisamos conversar com você sobre um caso em andamento e sobre sua ligação com o senhor Eduardo Mendes, o policial disse, enquanto a tensão aumentava na sala como um fio prestes a se romper. Valentina olhou em volta, o olhar dela alternando entre os rostos conhecidos, agora cheios de incertezas, e o vazamento do passado que ameaçava se revelar em público. O homem que havia trazido as revelações estava prestes a abrir a boca novamente, mas Helena, furiosa, cortou a frente. Cale-se, você não sabe do que está falando. A raiva dela parecia um rugido em meio ao silêncio tenso da sala. Mas não havia como voltar agora. Ela parecia vulnerável, como se tivesse sido desmascarada. Valentina percebeu como, dentro daquela assembleia assustadora, cada um lutava para proteger suas verdades. E, absolutamente inesperado, uma janela se estilhaçou atrás de Valentina em um estouro de vidro. O barulho ecoou como um grito, fazendo todos se virarem em pânico. Luzes de sirene dançaram nas paredes. Tudo desabou em um turbilhão, e a porta foi arrombada, fazendo com que os policiais entrassem, armados e prontos. Valentina Souza, você está presa. As palavras caíram como um raio sobre todos os presentes. Valentina sentiu o chão se abrir sob seus pés. A multidão ao redor começou a murmurar, alguns em choque, outros cochichando. O desespero se tornou uma nuvem pesada. Eduardo a olhou com uma mistura de amor e incredulidade. Valentina, não! Isso não pode estar acontecendo. A expressão dele a deixava confusa, como se o amor que um dia sentira estivesse desmoronando em um instante. Mas o caos ainda não tinha terminado. E então o homem de envelope, com o rosto marcado de pânico, escolheu aquele exato momento para finalmente se levantar e gritar. Não, não é sobre ela. É sobre você, Eduardo. O pacto não era dela. Era sua mãe quem estava no centro disso. O silêncio que se seguiu era de tirar o fôlego. A revelação ecoou e Valentina sentiu um nó se apertar ainda mais em seu peito. O que isso significava? As palavras pareciam um eco em sua mente, e ela olhou de Eduardo para Helena, que estava se tornando cada vez mais pálida. Como assim? Murmurou Eduardo, a voz presa. O que você sabe sobre o pacto? Que ela fez um acordo com seres que não deveríamos mencionar. Você foi criado como parte disso. Eles vêm atrás de você. O homem tremia, enquanto a sala inteira mergulhava em um silêncio mortal. Os olhares se cruzavam em confusão. A incredulidade parecia romper as barreiras da razão. A raiva em Helena tomou conta, um vulcão prestes a entrar em erupção. Cale-se, você não sabe do que está falando. A verdade não deve vir à tona. Mas cada palavra bela parecia mais uma tentativa desesperada de encobrir algo que estava prestes a explodir, levando todos à beira de um abismo. E no meio da confusão, o estalo de dedos de Helena ecoou, e um grupo de homens no fundo da sala se preparou para agir, como sombras que saíram da escuridão. As sombras avançaram rápido, olhos brilhando com intenções indesejadas. O terror tomou conta da atmosfera, e Valentina percebeu que não era apenas ela que estava em perigo. A verdadeira força dessa conspiração
estava apenas começando a se revelar. O policial, percebendo a mudança na tensão, gritou: "Todos no chão! É um ataque!" E nesse momento, tudo o que Valentina acreditava conhecer desabou em uma nova camada de caos. Enquanto os gritos e disparos começavam a ecoar, Valentina sabia que o amor e a verdade, que uma vez sonhara, estavam perdidos em um labirinto de traições inexplicáveis. O que mais se escondia nas sombras daquele restaurante? O jogo estava apenas começando, e o futuro dela se tornava mais incerto a cada segundo. O choque no ar se transformou em um vácuo insuportável, como se uma onda de ansiedade estivesse prestes a explodir. Valentina ficou paralisada, seu coração batendo forte, sua mente gritando. O que mais ela não sabia? Quais segredos ainda estavam enterrados? Antes que pudesse processar tudo, o chão sob seus pés pareceu se abrir. O homem que fez a revelação sobre o pacto, empurrado pela urgência, gritou de novo. Mas dessa vez sua voz tremia com uma mistura de medo e determinação. "O pacto era para você também, Valentina. Você é parte dele." Um murmúrio percorreu a sala. O ar parecia carregar uma eletricidade que tornava a situação ainda mais desesperadora. "Como assim? O que você quer dizer?" Valentina quase não conseguia falar. O vazio que invadia seu estômago era profundo, uma mistura de raiva e confusão. Nesse momento, os policiais começaram a se aproximar. "Valentina Souza, vamos logo!" Um deles a puxou, mas Eduardo, agora tomado pela necessidade de entender, ficou a poucos passos. "Espere! O que ele quer dizer com isso? O que você sabe sobre minha mãe?" Helena, antes tão firme, agora parecia uma sombra que recuava lentamente no canto. O semblante dela estava pálido, uma expressão de horror atravessando seu rosto, como se houvesse uma verdade que nunca queria compartilhar. Valentina virou-se para ela. "Mãe, o que está acontecendo? É verdade tudo isso?" Helena, que sempre se mostrou indiferente, agora estava paralisada. Boca entreaberta enquanto tentava encontrar palavras. Justo naquele momento, outro oficial gritou: "Todo mundo no chão." E então, a tensão estava no ponto de ruptura. Valentina piscou, confusa, e quando olhou para trás, tudo aconteceu em frações de segundo. Um tiro ecoou. O barulho reverberou pela sala, seguido de gritos e empurrões. Todos começaram a correr. Valentina sentiu o chão balançar sob os pés. O homem do envelope viu a movimentação e, em um breve momento de desespero, agarrou Valentina pelos braços. "É você quem deve parar isso. Sua vida depende disso." O olhar dele era intenso e aterrorizante. Mas antes que ela pudesse reagir, um segundo tiro atingiu uma mesa ao lado, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas gritavam, e as luzes refletiam o caos das expressões aterrorizadas. Eduardo gritou: "Valentina, não vá!" Valentina, sentindo que estava presa entre tudo, conseguiu se desvencilhar do homem e correr. O que significava aquela nova revelação? Ela era parte de um pacto, uma peça de um jogo que não compreendia. Ao olhar para Helena, viu a máscara de controle daquela mulher se despedaçando. Dali em diante, tudo mudaria novamente. Então, como um facho de luz cortando a escuridão, um terceiro homem entrou disparado, magma de urgência. Com um olhar firme, apontou para Helena. "O seu tempo acabou, você não pode mais esconder." As palavras caíram pesadas como chumbo, e Valentina congelou. Helena se virou, o rosto em choque. "O que você está fazendo aqui?"
A raiva misturava-se ao desespero. Enquanto todos se aglomeravam em um canto, os olhos na mulher que até então parecia ter todo o controle. Mas agora a fachada estava desmoronando. É hora de você dar contas e você sabe disso. O homem avançou, um confronto real prestes a acontecer. O silêncio na sala estendeu-se como um fio, prestes a se romper. E então, antes que alguém pudesse sequer reagir, Helena soltou uma risada eca, provocando o vazio em todo o ambiente. Vocês acham que sabem de alguma coisa? A verdade é muito mais obscura. O olhar dela era de feroz determinação, como se estivesse revelando um lado que ninguém conhecia. E de repente, Valentina entendeu. Ela olhou profundamente para a mãe, percebendo o labirinto de mentiras que estava construído ao redor dela. Mãe, o que você escondeu? Que sou eu nessa história? A mulher, agora com os olhos solenes, balançou a cabeça. E uma resposta condenatória se formou na atmosfera. Você não está pronta para isso, Valentina. Não pode ser. O caos, as sirenes e os gritos não podiam abafá-los. No fundo, uma nova verdade estava prestes a estourar. Seria o começo de muito mais do que uma simples revelação. O encadeamento de segredos, amarras de poder e um destino traçado desde o início estavam por se revelar. Valentina se viu no centro de um jogo muito maior e perigoso. O que mais seria necessário desenterrar para que a verdade viesse à tona? E a relação que ela sempre pensara pura, agora se tornava um redemoinho de intrigas. Como todos na sala agora, Valentina estava em perigo. Antes que conseguissem avançar para descobrir o verdadeiro significado daquele confronto, um estrondo reverberou, e a porta de saída foi arrombada. O ambiente estava prestes a entrar em um abismo desconhecido. E nesse exato instante, Valentina não tinha certeza de que próximo passo deveria dar. Cada escolha poderia levá-la a um destino sem volta. O choque no ar se transformou em um vácuo insuportável, como se uma onda de ansiedade estivesse prestes a explodir. Valentina ficou paralisada, seu coração batendo forte, sua mente gritando. O que mais ela não sabia? Quais segredos ainda estavam enterrados? Mas a tensão estava prestes a se romper. O homem que acusou Helena de um pacto começou a recuar, como se estivesse ciente de um perigo que ninguém mais conseguia ver. Você não entende, ele gritou, olhos arregalados. O que está em jogo é muito maior. As palavras ecoaram, e um silêncio gelado tomou conta do ambiente, cortando qualquer murmúrio nervoso. Valentina olhou para Eduardo, buscando nele uma resposta, uma explicação. Mas o olhar dele estava fixo no homem, perdido entre confusão e terror. E então, do fundo da sala, surgiu um novo barulho. Uma explosão. A porta principal voou para dentro, estilhaçando a estrutura de madeira. O pânico se espalhou como um incêndio. Todos gritaram e começaram a se atirar ao chão. Mas Valentina, paralisada, não se moveu. Uma sombra revestida de fumaça se formou, emergindo do vazio. Doutora, você não deveria estar aqui. Uma mulher apareceu com um olhar determinado. Era Lúcia, a antiga médica de Valentina. Desculpe pela interrupção, mas o que você descobriu está além do que imaginei. Ela olhou para Helena e Valentina sentiu um nó na garganta. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Valentina mal conseguia reconhecer sua voz. Você precisa saber a verdade. As palavras dela cortaram a confusão. Valentina, você não é quem pensa que é. E as frases saíam apressadas, como se precisasse completar a missão antes que algo pior acontecesse.
Você não pode dizer isso, Helena gritou, entre dor e raiva. Você arruinará tudo. Mas a determinação de Lúcia era inabalável. Você vendeu sua alma por poder, Helena. E Valentina, ela é a chave. Para tudo. As palavras se acumulavam, cada sílaba entregando camadas adicionais de um segredo horrível. A tensão crescia. O ambiente estava elétrico. Valentina sentia seu mundo desmoronar. O que isso significa? O olhar de Eduardo se alternava entre os dois, como se visse uma catástrofe se aproximando. Nós não sabemos o que a sua mãe realmente fez, Valentina. Lúcia insistia. Você foi criada em um plano de proteção. Nunca deveria saber. Ela temia que você fosse a única capaz de quebrar o ciclo que ela iniciou. Ciclo? Que ciclo? Valentina gritou, tentando entender. O que estava acontecendo? Mas a verdade continuava a despedaçar a imagem que ela tinha de sua vida. A figura de Helena parecia menor, mais fragilizada. E nesse exato momento, as luzes do restaurante se apagaram abruptamente. Pingos de água começaram a cair e o alarme de incêndio soou, quebrando a serenidade com um grito estridente. O que estava acontecendo? Valentina tentou localizar Eduardo na escuridão, mas o pânico se espalhava como uma sombra. Enquanto os outros corriam em desespero, Lúcia puxou Valentina pela mão. Vem, temos que sair daqui. Mas antes que pudesse seguir, um grito cortante ecoou. Valentina, você não pode ir. O tom de Helena estava repleto de desespero, revelando algo mais profundo. Valentina hesitou. O que ela queria agora? Você precisa entender, não sou eu quem controla isso. As palavras de Helena soavam como uma súplica. O pacto foi um sacrifício pelo bem maior. Valentina olhou nos olhos de sua mãe. Um mar de emoções conflitantes. Como assim? Que bem maior? E no exato instante em que as perguntas esperavam por respostas, uma explosão abafada ecoou de fora, e as paredes do restaurante tremeram. O chão fez um movimento inesperado. Valentina caiu, o foco se distorcendo. Ela viu rostos ao seu redor, todos em choque, mas havia algo maior em jogo. Olhando para Lúcia e Helena, o impacto se intensificou. Havia revelações que poderiam mudar tudo. O mundo sob seus pés estava desmoronando. E a única certeza era a dor da verdade prestes a explodir em um maremoto de emoções. Estava prestes a descobrir quem realmente era e o que aqueles segredos significavam não apenas para sua vida, mas para todos ao seu redor. Enquanto isso, a escuridão se aproximava, e Valentina sabia que nada seria como antes. Qualquer movimento agora poderia ser fatal. O que mais estava escondido naquele labirinto de mentiras? E, acima de tudo, o que aquela explosão significava para eles? A pergunta ecoava na sala, e Valentina sabia que a verdade não a deixaria em paz. O choque no ar se transformou em um vácuo insuportável, como se uma onda de ansiedade estivesse prestes a explodir. Valentina ficou paralisada, seu coração batendo forte, sua mente gritando. O que mais ela não sabia? Quais segredos ainda estavam enterrados? Mas a tensão estava prestes a se romper. O homem que acusou Helena de um pacto começou a recuar, como se estivesse ciente de um perigo que ninguém mais conseguia ver. Você não entende, ele gritou, olhos arregalados. O que está em jogo é muito maior. As palavras ecoaram e um silêncio gelado tomou conta do ambiente, cortando qualquer murmúrio nervoso. Valentina olhou para Eduardo, buscando nele uma resposta, uma explicação. Mas o olhar dele estava fixo no homem, perdido entre confusão e terror. E então, do fundo da sala, surgiu um novo barulho.
Uma explosão. A porta principal voou para dentro, estilhaçando a estrutura de madeira. O pânico se espalhou como um incêndio. Todos gritaram e começaram a se atirar ao chão, mas Valentina, paralisada, não se moveu. Uma sombra revestida de fumaça se formou, emergindo do vazio. Doutora, você não deveria estar aqui. Uma mulher apareceu, com um olhar determinado. Era Lúcia, a antiga médica de Valentina. Desculpe pela interrupção, mas o que você descobriu está além do que imaginei. Ela olhou para Helena, e Valentina sentiu um nó na garganta. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Valentina mal conseguia reconhecer sua voz. Você precisa saber a verdade. As palavras dela cortaram a confusão. Valentina, você não é quem pensa que é. E as frases saíam apressadas, como se precisasse completar a missão antes que algo pior acontecesse. Você não pode dizer isso! Helena gritou, entre dor e raiva. Você arruinará tudo! Mas a determinação de Lúcia era inabalável. Você vendeu sua alma por poder, Helena. E Valentina, ela é a chave para tudo. As palavras se acumulavam, cada sílaba entregando camadas adicionais de um segredo. Horrível! A tensão crescia, o ambiente estava elétrico. Valentina sentia seu mundo desmoronar. O que isso significa? O olhar de Eduardo se alternava entre os dois, como se visse uma catástrofe se aproximando. Nós não sabemos o que a sua mãe realmente fez, Valentina. Lúcia insistia. Você foi criada em um plano de proteção. Nunca deveria saber. Ela temia que você fosse a única capaz de quebrar o ciclo que ela iniciou. Ciclo? Que ciclo? Valentina gritou, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a verdade continuava a despedaçar a imagem que ela tinha de sua vida. A figura de Helena parecia menor, mais fragilizada. E nesse exato momento, as luzes do restaurante se apagaram abruptamente. Pingos de água começaram a cair. E o alarme de incêndio soou, quebrando a serenidade com um grito estridente. O que estava acontecendo? Valentina tentou localizar Eduardo na escuridão, mas o pânico se espalhava como uma sombra. Enquanto os outros corriam em desespero, Lúcia puxou Valentina pela mão. Vem, temos que sair daqui. Mas antes que pudesse seguir, um grito cortante ecoou. Valentina, você não pode ir. O tom de Helena estava repleto de desespero, revelando algo mais profundo. Valentina hesitou. O que ela queria agora? Você precisa entender, não sou eu quem controla isso. As palavras de Helena soavam como uma súplica. O pacto foi um sacrifício pelo bem maior. Valentina olhou nos olhos de sua mãe. Um mar de emoções conflitantes. Como assim, que bem maior? E no exato instante em que as perguntas esperavam por respostas, uma explosão abafada ecoou de fora. E as paredes do restaurante tremeram. O chão fez um movimento inesperado. Valentina caiu, o foco se distorcendo. Ela viu rostos ao seu redor, todos em choque, mas havia algo maior em jogo. Olhando para Lúcia e Helena, o impacto se intensificou. Havia revelações que poderiam mudar tudo. O mundo sob seus pés estava desmoronando. E a única certeza era a dor da verdade prestes a explodir em uma maremoto de emoções. Então, uma sombra alta apareceu na entrada. Ele tinha um olhar sombrio, como se estivesse vindo de um lugar muito longe. Valentina respirou fundo e sentiu um frio arrepiado pela espinha. Eu voltei para buscar o que é meu. A voz do estranho ecoou como uma sentença. Quem é você? Valentina balbuciou, cada sílaba cheia de medo. O homem se aproximou, e os olhos dele brilharam com uma intensidade que a paralisou. Seu pai, ele revelou, e o ar parou.
O peso da verdade caiu sobre Valentina como um golpe. Eu sou o responsável por tudo isso, ele continuou, e a sala navegou em um silêncio mortal. O que isso significava? A explosão de uma nova revelação fazia tudo ao seu redor parecer insignificante. Valentina se sentiu desmoronando. O passado que pensou ter perdido estava de volta, trazendo um novo nível de dor. Você não pode estar falando sério, Valentina sussurrou, incapaz de processar. Estamos juntos, Valentina, e agora vamos ter que enfrentar as consequências de suas escolhas, ele disse, as palavras marcadas por um tom autoritário. O choque foi devastador. Tudo o que Valentina acreditou conhecer sobre si mesma estava desmoronando em um instante. O que isso significava para ela, para Eduardo, para Helena? O futuro estava incerto, e o desespero tomou conta do coração dela. As últimas palavras de Lúcia soaram como um eco distante, enquanto a verdade do homem mais sombrio a envolvia. Vem comigo, precisamos te explicar tudo. E assim, entre frações de segundo, Valentina entendeu que não havia como voltar. O amor, os segredos, as verdades, tudo agora se misturava numa nova configuração que a levaria a um precipício. O que ela faria agora? Ficar como desconhecido ou lutar contra os fantasmas que seu passado lhe trazia? Uma nova jornada estava apenas começando, e nada seria como antes. Valentina sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto as revelações se aglomeravam ao seu redor como tempestade. O homem que se dizia seu pai fixou o olhar nela, e a tensão aumentou a cada segundo. Você não pode ignorar o que sou. Seu passado e seu futuro estão entrelaçados em algo que você não pode compreender ainda. Ela olhou para Lúcia, que tinha os olhos arregalados. E tudo o que Valentina queria era uma resposta. Por que agora? Por que me contar isso tudo? Sua voz tremia, o desespero se instalando. Porque o tempo está se esgotando. Não podemos ficar aqui, Lúcia respondeu, puxando Valentina para perto. A sala, agora cheia de fumaça e gritos, parecia um labirinto sem saída, e a adrenalina disparava. Valentina observou Helena, que estava um frágil espectro em meio ao caos. Os olhos dela estavam cheios de medo, mas também de um estranhíssimo remorso. Você não entende, Valentina. O pacto era para proteger você, ela se forçou a dizer. Mas as palavras não tinham eco. Valentina se sentia dividida, emaranhada em um drama que ela não escolhera. Proteção ou controle? Valentina respondeu, a raiva jorrando como um vulcão prestes a entrar em erupção. Você me mantinha na ignorância. O homem fez um passo à frente. Valentina, você é especial. Você tem o poder de reverter as consequências desse pacto. E isso não é o que Helena queria, mas o que ela fez. Trouxe você até aqui. A tensão estava atingindo um clímax. O alarme de incêndio continuava a soar, e sirenes ecoavam na distância. Um estrondo reverberou do lado de fora, e agora era um pesadelo real. As pessoas gritavam, algumas estavam em pânico, outras tentavam se acalmar. Era o fim de uma era, mas também o início de outra. E o que eu faço agora? Valentina perguntou, com lágrimas nos olhos, percebendo que tinha de escolher rapidamente. Ela se voltou para Eduardo, que estava a poucos passos, seus olhos cheios de preocupação. Eduardo, eu não sei se posso fazer isso. Você tem que tentar, Valentina. Ele a puxou para mais perto, seu olhar firme, sua voz clama, cheia de amor e de urgência. Você não está sozinha. Nunca esteve. Valentina respirou fundo, sentindo a força que Eduardo lhe transmitia. Finalmente, ela se virou para Helena. Mãe, se você realmente se importava, me ajudaria a entender. Me ensine sobre o que é esse pacto.
O que significa tudo isso? Helena hesitou, e então uma luz de determinação brilhou em seus olhos. Você está certa. É hora de você conhecer toda a verdade. E nesse momento, o chão parecia se estabilizar um pouco. O caos ao redor ainda existia, mas a clareza começava a surgir como um raio de sol. Você pode conseguir, Valentina. Nós confiamos em você. Lúcia incentivou, na esperança perdida de um futuro melhor. Valentina então assentiu, e a determinação começou a preencher sua alma. Com o último olhar para Eduardo, ela respirou fundo e se virou para o homem. Vamos acabar com isso, juntos. Uma onda de energia atravessou o espaço, enquanto o homem começou a explicar os detalhes do pacto, falando sobre o poder e o destino, entrelaçando suas vidas em uma tapeçaria de luz e escuridão. As chamas ali começaram a se acalmar, mas a batalha ainda não acabara. Valentina sabia que precisava agir rápido. Enquanto ouvia as palavras do pai, ela sentiu que tudo em sua vida estava prestes a mudar. Mas quando olhou para os rostos ao seu redor, especialmente o de Helena, a única certeza que teve era de que sua jornada estava longe do fim. Novos mistérios e escolhas se formavam no horizonte, e o amor, agora, brilhava como uma luz para guiá-la na incerteza. Então, enquanto as chamas da verdade dançavam ao seu redor, Valentina fez uma promessa a si mesma. Lutaria com cada fibra do seu ser, e com um último olhar para o futuro, decidiu que o passado não definiria seu destino. E você, o que achou de tudo isso? Deixe seu comentário. Não espere nem mais um segundo e compartilhe este vídeo com seus amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. E lembre-se, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Venha fazer parte dessa comunidade incrível que ama histórias emocionantes.